Seja muito bem-vindo ao Análise Direta. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Quais são os limites entre estética e saúde? Será que vale tudo pela beleza? Quem vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto polêmico é a doutora Tatiana Moura, cirurgiã plástica. Não saia daí, o Análise Direta começa agora. Doutora Tatiana, muito obrigada pela sua presença. Obrigada a você pelo convite, é um prazer estar aqui com você. E olha só, o Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias plásticas e procedimentos estéticos no mundo. São bilhões de reais gastos todos os anos na busca pelo corpo e rosto perfeito. Mas nem sempre dá certo. Antes de começar a nossa entrevista, vamos acompanhar uma reportagem da Maria Clara Leite. Nas redes sociais, ela sempre esbanjou beleza. Com muita autoestima, Mari Michelini conquistou milhares de seguidores Brasil afora. Entre fotos e vídeos, a expressão clara do amor próprio. Neste a legenda: Como amo me amar. Até que em 2020, as palavras de ânimo deram lugar à dor. Contar um pouquinho da minha trajetória, da minha jornada para a retirada de uma substância que foi injetada em mim. Pela primeira vez, não tenho fotos bonitas para postar aqui. Estou desesperada, com meu psicológico abalado e minha saúde em risco. Essa publicação foi feita logo depois que a influenciadora de 35 anos resolveu passar por um procedimento no rosto. Enganada, eu fiz uma harmonização facial que era para ter sido com ácido hialurônico e foi injetado PMMA. Eu estou na luta há mais de um ano para retirada, estou desse jeito, toda deformada. PMMA é a sigla para polimetilmetacrilato, uma substância plástica utilizada para tratamentos estéticos, mas que pode causar reações inflamatórias e deformidades, como aconteceu com Mari. Ela perdeu parte dos lábios e há mais de 2 anos passa por tratamentos e cirurgias de reconstrução. O caso ganhou repercussão dentro e fora do país e reacende o alerta sobre os possíveis riscos dos procedimentos estéticos. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomendam que quem decidir passar por uma intervenção desse tipo, em especial as mais invasivas, deve buscar informações a respeito da capacitação dos profissionais envolvidos sobre o local onde será realizado o trabalho e orientam a fugir das promoções e ofertas com promessas milagrosas. Mesmo tomando todos os cuidados, ainda há riscos. No mundo dos famosos, muitos já tiveram complicações após procedimentos estéticos. O cantor Naldo Bene, por exemplo, chegou a ter um princípio de necrose no nariz depois de fazer uma rinomodelação em 2022. O artista precisou passar por tratamento para retirar todo o ácido hialurônico usado no procedimento, além de tomar anti-inflamatórios e antibióticos para evitar uma infecção. Aí, ó, mostrar para vocês aqui sobre o tratamento desse lance do nariz. Tem essa seringa aqui, esse tratamento, né? Lisiane Gutierrez fez uma harmonização facial que não deu certo. Em entrevistas, contou que o motivo teria sido o excesso de produtos aplicados em seu rosto. Ainda assim, a influenciadora investe alto na estética. Revelou que já chegou a gastar cerca de 5 milhões de reais em cirurgias plásticas. Ter cautela vai muito além de você ir no melhor médico, dentista, né? O dentista das celebridades, porque depende do seu organismo.
Em 2004, o vocalista da banda LS Jack, Marcos Mena, teve uma parada cardiorrespiratória após realizar uma lipoaspiração. Ele ficou em coma induzido por 2 meses e depois teve sequelas neurológicas, como dificuldade na fala e coordenação motora. No ano passado, a cantora peruana Juliana Perea morreu em decorrência de complicações de uma lipoaspiração. A família da artista alegou que a morte foi resultado de negligência do cirurgião. Em cada resultado mal sucedido, a busca por culpados e a reflexão sobre o preço a ser pago pela beleza. Eu fui enganada, eu fiz uma harmonização facial que era para ter sido com ácido hialurônico e foi injetado PMMA. Eu estou na luta há mais de 1 ano para retirada, estou desse jeito, toda deformada. Doutora, o que uma pessoa deve levar em conta antes de se submeter a uma cirurgia? Olha, para qualquer procedimento médico, a gente tem que procurar o especialista nessa área, né? Então, a gente, por exemplo, não faz uma cesárea com ortopedista. A gente não faz uma cirurgia ortopédica com um clínico, né, geral. Então, a gente procura o profissional especializado nessa área. O que acontece na área da estética? Que isso vira uma bagunça, né? Tem vários profissionais não médicos a começar realizando procedimentos estéticos que têm riscos, todos eles têm riscos, não tem nenhum, nem você tirar um dente, você está isento de ter uma complicação. Passando os profissionais não médicos, a gente vai para profissionais médicos não habilitados a fazer, né? Então, hoje em dia, já um tempo para cá, tem muito profissional que é médico, que não está contente com a especialidade que ele escolheu e que ele faz um curso de 2 semanas, de 2 finais de semana para fazer toxina botulínica, preenchedores, fios, lipos pequenas e começa a fazer. E não é assim, né, doutora? E não é assim. É uma escolha que vem lá na faculdade ainda. Isso. Então, quando a gente vai trabalhar com estética, a gente, né, dentro da medicina, são 2 caminhos. Ou você é cirurgião plástico ou você é dermatologista. Nos 2 caminhos, a gente tem a residência médica, né? No caso da cirurgia plástica, a gente faz 2 anos de cirurgia geral e 3 anos de cirurgia plástica, totalizando 5 anos de formação de especialização, mais os 6 anos de medicina, né? E na dermatologia são 3 anos, mais especializações que a pessoa queira fazer. Então, são muitos anos de estudo. E para que isso? Para a gente saber não só a indicação correta dos procedimentos, mas também tratar as complicações. Porque, assim, o que mais está acontecendo hoje em dia, a gente recebe no nosso consultório complicações de procedimentos estéticos feitos por outros profissionais. Então, assim, nódulos, necrose de pele, assimetrias, e que essa pessoa simplesmente fala assim, não, isso eu não sei tratar. E eu não estou falando só de profissionais não médicos, tá? A gente recebe pacientes de profissionais médicos não habilitados também. Mas por que acontece isso, doutora? É porque não tem um cuidado pós-operatório? Não, assim, tudo é uma curva de aprendizado, né? Então, por exemplo, se você procura um profissional que acabou de se formar, ou que fez um cursinho, que não tem muita habilidade, no sentido de, tipo, eu já fiz 100 casos, eu já fiz 200 casos, já fiz 300 casos. É claro que esse profissional vai ter uma curva de aprendizado, né? Até ele ter todo o discernimento de saber, poxa, para eu fazer essa rinomodelação, por exemplo, se eu injetar demais, eu vou comprimir a artéria, posso ter uma complicação. Não, vai colocando o quanto que, às vezes, o que a paciente às vezes traz, né? Traz foto e fala, eu quero essa boca, eu quero esse... Mas, às vezes, não é possível. Então, a gente não sabe o contexto ali da consulta, se foi explicado, se não foi explicado. Porque, assim, as pacientes têm que saber que tem risco. Então, não adianta eu ir num consultório e falar, eu quero pôr boca, eu quero pôr malária, eu quero pôr queixo, eu quero pôr não sei o quê, e ninguém falar sobre riscos, né? Então, assim, a gente tem que explicar, olha, se a gente usa o ácido hialurônico e a gente tiver alguma complicação, seja uma injeção intravascular, que isso é grave,
porque a gente vai obliterar aquele vaso e o tecido irrigado por aquele vaso vai morrer. Aí necrosa. Aí necrosa. Então, como que a gente previne isso? Tem a forma com que você vai injetar, você aspirar a cânula antes para ver se vem sangue, para você saber se está dentro do vaso. Isso tem coisas técnicas, mas principalmente saber a anatomia. Né? Saber aonde passam as artérias, que a gente quer fugir delas, né? Para não ter esse tipo de complicação. Uma outra complicação é a compressão do vaso pelo volume que a gente colocou. Então, eu não estou injetando dentro do vaso, mas eu estou injetando perto do vaso e comprimindo esse vaso. Então, você vai ter ali, momentaneamente, vai deixar de ir sangue para onde precisa ir. Então, nesses casos, a gente já consegue reverter usando uma enzima que vai corroer esse produto que a gente colocou. Então, mas isso tudo tem que ser rápido. Um simples botox, então, pode causar isso? Não, o botox é outro produto, por exemplo, né? Se pegar uma veia errada, tem algum problema ou não? É um pouco mais simples. Então, o problema mais da toxina botulínica é como a ação dela é uma paralisia muscular. É para isso que ela foi, né, ela usa na medicina e não usa só em estética, a gente usa a toxina para muitos outros problemas, né, de saúde e há muitos anos. O problema é a gente paralisar músculos que a gente não queria paralisar. Né? Não tem muita complicação de injeção intravascular, essas coisas que era do preenchedor. Né? A toxina, por exemplo, eu vou fazer uma aplicação de toxina estética. Então, eu quero parar o frontal, o corrugador, quero elevar a cauda da sobrancelha, quero parar aqui os músculos que fazem o pé de galinha, mas eu injeto um pouco a mais ou numa localização errada e eu pego um músculo que eleva a pálpebra. Aí o paciente pode ter uma pitose palpebral, né? E ficar sem abrir um olho. Essa questão é um pouco menos grave, claro que é grave. Imagina você que trabalha com imagem, ficar meses, né? 4 meses, 3 meses até seu olho voltar a levantar, né? Mas não é uma coisa definitiva. Então, é menos... Mas é grave? Mas é grave, né? Mas a gente sabe que vai passar. As questões de necrose são definitivas. Né? Então, como aquele caso mostrado na reportagem, da paciente que teve uma necrose de lábio e pelo jeito ali foi uma necrose extensa, porque ela faz uma reconstrução usando a pele daqui, roda para cá para cobrir essa parte. Então, ela deve ter perdido o lábio superior inteiro, até aqui em cima. Né? Então, isso provavelmente foi uma injeção intravascular, né? Ou, como foi usado para MMA, que é um produto proibido, né? Isso. Na verdade, assim, ele não é proibido pela Anvisa, ele é caracterizado como risco altíssimo. Né? Então, se você for procurar lá... Então, eu não uso e as pessoas que eu admiro e que eu respeito também não usam, tá? Ela pode ter tido também uma reação granulomatosa crônica. O que é isso? Tá o PMMA lá, o nosso organismo identifica que aquele produto não é nosso, e rejeita. E rejeita, né? E faz uma reação inflamatória crônica. E por que esse PMMA é tão usado, mesmo sabendo dos riscos? Porque é um produto muito mais barato? É um produto muito mais barato. Muito mais barato. E assim, no começo, ele teve assim, uma venda, um marketing alto, porque era definitivo. Entendeu? Então, quantas pacientes chegam para mim e para meus colegas e falam assim, mas toxina eu tenho que fazer toda hora, não tem nada definitivo, o preenchedor vai absorver, o ácido hialurônico vai absorver, não tem nada definitivo? Tem, com bastante risco. Com um preço bem alto. Né? Então, tem essa questão também, que preço, a questão de ser vendido como definitivo, do tipo, você não vai precisar fazer mais nada. Então, as pessoas também procuram comodidades sem levar em consideração o risco. E depois do intervalo, a gente continua nosso bate-papo com a doutora Tatiana Moura sobre os limites entre estética e saúde. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O programa Análise Direta está de volta e hoje nós recebemos a cirurgiã plástica a doutora Tatiana Moura para falar sobre os limites e riscos da vaidade.
Doutora, você deve receber muitos pacientes no seu consultório pedindo transformações radicais. O que você faz nessas situações? Olha, primeiro a gente tem que situar o paciente dentro da característica pessoal, étnica dele, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem o rosto muito largo e quer deixar o nariz muito fino, a gente tem que mostrar que isso não vai combinar, que vai ficar muito artificial, que ele não vai ficar contente, que aquele nariz que ele deseja combina com outro tipo de rosto, né? De malar, de queixo e tal. Isso falando de nariz, mas você falou de uma forma geral. Então, isso se aplica a tudo. Então, por exemplo, uma paciente que tem uma estrutura corporal larga ou que tem quadril muito estreito e quer ter um bumbum grande, a gente fala assim, não dá para fazer, não vai ficar bom. Então, assim, primeiramente fazer com que o paciente entenda quem ele é, né? Que ele não é aquela pessoa que ele está colocando como um objetivo de corpo, né? Assim, esse negócio de padrão de beleza, tal, é uma coisa que ela varia ao longo dos anos, aos séculos, né? Sempre teve essa variação, etnia, né? Cultura, né? E aqui no Brasil, o padrão de beleza é uma pessoa, normalmente uma pessoa malhada, normalmente uma pessoa bronzeada, né? E aí eu viro para a paciente e falo assim, você é essa pessoa? Você é essa pessoa que treina 5 horas por dia, que faz dieta, que tem esse tempo e essa vontade. Segue uma vida super regrada, né? Você é essa pessoa? Ah, não, doutor, não gosto. Então você não vai ter esse corpo. Eu posso fazer o que eu quiser aqui, que eu posso talvez te dar um resultado momentâneo. Não vai ser duradouro. É isso que você quer? Você vai fazer essa transformação na sua vida para você conseguir esse corpo que você deseja? Senão não adianta. Não é que não adianta fazer a plástica. Não adianta ter esse objetivo. Eu posso fazer a plástica, tirar o excesso de pele da gestação, levantar a mama que caiu porque amamentou, porque emagreceu muito, ou fazer uma lipo aqui na cintura porque a pessoa tem uma gordura localizada. Desde que ela entenda quem ela é, até onde a gente consegue chegar. A cirurgia consegue chegar até um ponto. Um certo ponto. E, doutora, você já teve algum caso, assim, por exemplo, que você se recusou de fazer? Você falou, não vai ficar legal, eu não vou fazer. E a pessoa fez em outro lugar e depois voltou. Já aconteceu? Sim. Principalmente mama. Porque, por exemplo, a pessoa... É muito comum as pacientes acreditarem que só colocar uma prótese de mama a gente vai resolver uma pitose. Pitose é quando a mama está caída. Isso não é verdade. A prótese, ela só preenche. Então, ela só vai resolver casos de pitoses leves. Se a pessoa tem uma pitose mais moderada ou grave, a prótese só vai encher aquele saquinho que está vazio. Se eu não tirar, diminuir o saquinho, não vai ficar em pé. Então, isso é muito comum, muito comum. As pacientes falam, não quero ter cicatriz. Eu quero pôr prótese, quero a mama ficar em pé aqui, mas eu não quero ter cicatriz. Aí eu falo, então, não dá para fazer, porque eu preciso tirar pele e ajustar a sua pele em cima da prótese para ficar em pezinho. Ah, não quero ter cicatriz, ok. Aí vai para outro colega, aí o colega fala, não, mas se a gente colocar uma prótese maior, vai preencher a sua pele. Aí a paciente volta com uma mama enorme e caída. E hoje o Brasil é o segundo país, né, que mais faz cirurgias plásticas, né? Desde 2020 é o primeiro. A gente passou os Estados Unidos. Nossa, e os dados, eles falam que desde é o 2020. Segundo. E então, a gente faz muita cirurgia plástica, mas assim, o Brasil também é muito reconhecido mundialmente pela cirurgia plástica. Então, a gente recebe pacientes também de outros países, brasileiros que moram fora, preferem vir operar aqui. Existe um turismo médico, né, para essa área. Então, não é só por uma banalização, é também por uma competência dos profissionais, né, de fazer bem feito a cirurgia. O que acontece, que eu acho, é que, assim, eles colocam também numa estatística cirurgias plásticas não realizadas por cirurgiões plásticos. Exato, né? Aí todo mundo acaba levando a fama, né?
Então, a gente precisaria ter um estudo para separar isso. Então, assim, você fez plástica, mas você fez com cirurgião plástico ou você fez uma lipo com um outro profissional, né? Ou com outro profissional não médico, ainda pior, né? Então, os dados que eu até estava escrevendo sobre isso ontem, não tem essa diferenciação. Não tem esse recorte. Esse recorte, se está levando em consideração só cirurgias realizadas por cirurgiões plásticos ou cirurgias plásticas sem sulato, qualquer cirurgia plástica. E o que a pessoa tem que levar em conta na hora de escolher um profissional? Olha, que é primordial, assim, na sua opinião? Eu acho assim, a gente tem muito acesso à informação, inclusive informações ruins também, né? Então, primeira coisa, você tem que pesquisar. Primeiro, eu acho que primeiro de tudo é ter uma indicação de alguém que você conhece. E não indicação de Instagram, de não sei o quê. Então, assim, se a sua amiga fez, a sua irmã, a sua cunhada ou a esposa de um amigo seu do trabalho, né? Se tiver, é o melhor dos mundos. Teve a indicação, segundo, você vai procurar saber sobre esse médico, né? Ou médica. Você vai pesquisar qual a formação, que faculdade que fez, se fez residência, que residência que fez, se fez especialização e se tem o RQE. O RQE é o Registro de Especialidade no CRM. Então, você consegue pesquisar isso. Então, você consegue pesquisar o CRM para saber se a pessoa é médica e o título de especialista. Que não basta ser médico, né? Que Exatamente. Você ressaltou. Então, teve indicação, a pessoa tem o CRM, tem RQE, você pode pesquisar processos e tudo mais. Não tem nada, você vai conhecer o profissional. Olha quantos passos até você decidir operar. Chegou lá na consulta, a pessoa fala uma linguagem clara, te explica tudo, te escuta, principalmente, consegue entender o que você foi procurar ali, te explica riscos, te explica o pós-operatório, né? Pode até mostrar alguma foto para você entender como é o procedimento, como fica a cicatriz, a posição da cicatriz e tudo mais. Você gostou, sentiu empatia, né? Aí você pode fazer a cirurgia. Essa é a minha opinião. Está isento de ter algum problema? Não. Fazendo tudo isso, você ainda não está isento de ter algum problema. Depende também do organismo da pessoa, a resposta, né? Porque os riscos e complicações são inerentes a qualquer procedimento. Então, a gente tem riscos do procedimento e riscos do paciente, né? Então, riscos do procedimento, infecção, sangramento, necrose, queloide e tudo mais. Riscos do paciente, comorbidades, hipertensão, diabetes, tabagismo, obesidade. Então, assim, se eu faço a mesma cirurgia numa paciente obesa, hipertensa, diabética, eu tenho um risco maior do que uma paciente saudável, né? Agora, eu não vou operar nunca uma paciente que tem risco? Não, eu posso operar, desde que todo mundo que está envolvido nisso, porque somos uma equipe, né? Médico, paciente, familiar, anestesista, todo mundo entenda que a gente está lidando com risco aumentado. Então, eu vou operar no hospital sem UTI? Não. Eu vou operar no consultório? Jamais. Entendeu? Então, essa análise, ela é feita caso a caso. O seu risco cirúrgico é diferente do risco cirúrgico de uma pessoa mais velha, tabagista, isso tudo que eu já falei, entendeu? E tem que parar de procurar anúncios de promoções nas redes sociais, né, doutora? Com certeza. Eu acho que quando você procura um médico no Instagram, numa rede social, você está indo pelo caminho errado. Eu acho que você tem que achar seu médico, aí você pode ver o Instagram dele. Sim. É diferente. Não ver o Instagram e achar o médico pelo Instagram. É diferente, né? de uma loja, né? A gente está falando de saúde. Eu estava até comentando ontem com uma colega que é médica, mas não é plástica, que eu vi lá, apareceu para mim como patrocinado um post de um cirurgião plástico dizendo que ele é especialista em cirurgia sem dreno. Eu falei, gente, como assim? Isso não é uma especialidade. Eu faço cirurgia sem dreno. Dreno é uma opção. Você pode pôr dreno em alguma cirurgia, pode pôr em nenhuma. Eu não uso dreno em nenhuma cirurgia, mas é uma opção minha. Não me faz disso uma especialista em cirurgia sem dreno. Não existe essa especialização. Se for procurar lá no CRM, no RQE, na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, não existe especialização em cirurgia sem dreno. Só que a pessoa usa isso e você que tem medo de dreno, fala, ai, nossa, eu vou nesse. É isso, Eu vou nesse que faz sem dreno. Entendeu? Então, assim, a gente tem que ter um discernimento e
a melhor indicação é aquela de alguém que você conhece. Você pode até perguntar, olha, eu tenho medo do dreno. A sua médica usou dreno? Ah, usou, mas vai lá, conversa com ela. Ela vai te explicar o porquê. De repente, você se convence que o dreno, no seu caso, é muito importante. E que vai ser um risco não usar o dreno, né? É uma opção do cirurgião. Então, assim, é importante a gente conversar com quem já fez, com colegas, com pacientes daquele mesmo cirurgião. Às vezes eu falo, olha... Tem uma paciente minha no pós-operatório, você quer conversar com ela para você ver se doeu muito, como é que foi? Eu ponho as pacientes para conversar, que não se conhecem. E aí elas falam assim, olha, primeiro dia foi ruim, segundo dia foi ruim, mas depois foi tranquilo. Então é importante Isso você... passa confiança. É, você ouvir experiências, né, das outras pessoas. E existe um limite entre bem-estar e dano à saúde? Por exemplo, a pessoa tem distorção de imagem... e quer fazer tudo, mexer no rosto, no corpo, isso acaba provocando um certo dano, né? Sim, eu acho que, assim, existe uma alteração de autoimagem que a pessoa sempre acha que está precisando de mais. Isso tem CID, tem tratamento, né? E o que a gente pode ajudar, às vezes a pessoa tem realmente uma mama que não está conforme, que incomoda, mas tem também essa alteração que nunca vai estar bom, né? Então, é complicado, porque você vê que você pode ajudar a pessoa, mas você sabe que ela não vai ficar satisfeita. Sempre vai querer mais. Sempre vai querer mais. E pode errar no excesso, né? Exatamente. Então, vai ter um momento que você pode falar assim, olha, o que eu podia te ajudar, eu já te ajudei, daqui para frente não é mais cirurgia. É terapia, que provavelmente essa pessoa já faz, ela entender que ela está bem, que está saudável, que se ela for um pouquinho além, ela pode perder essa saúde. Porque, assim, a beleza, ela é relativa, né? Exato. Então, o que eu acho bonito, você pode não achar. E essa pessoa, às vezes, ela sempre acha um outro bonito. E nunca ela. Então, o outro é bonito, ela não. Redes sociais colaboram muito para isso. Então, é aquele ângulo. Então, às vezes, eu recebo paciente e falo assim, doutor, eu gosto do meu nariz, mas quando eu tiro foto deste ângulo, eu não gosto. Aí eu falo, mas eu não vou operar a sua foto, eu vou operar você. Então, se eu operar seu nariz, o outro ângulo talvez vai te incomodar. Eu tô rindo porque eu também tenho essa impressão. Uma foto em um ângulo sempre sai melhor do que do outro, né? É, mas às vezes não é nem o ângulo da pessoa, é o ângulo da câmera, né? Da onde está sendo tirada a foto. Eu espero. E daqui a pouco a gente continua esse bate-papo sobre pressão estética com a doutora Tatiana Moura. Não saia daí, uma análise direta volta em instantes. Nós estamos de volta e antes do intervalo a doutora Tatiana estava falando sobre a busca pela perfeição. Será que vale tudo pela beleza? E doutora, ainda seguindo essa linha de raciocínio, tem muita gente hoje em dia tirando a prótese, né? Querendo ficar mais natural. É verdade, mas eu gosto de salientar uma coisa. Tem muita gente tirando, mas tem muita gente colocando ainda. Né? Então, não é uma onda de tipo, ai, ninguém gosta de prótese. Não é verdade. O que está acontecendo, que não antigamente, né, 23 anos no mercado, há uns 10, 15 anos atrás, o que acontecia? As pessoas, quando precisava tirar a prótese, porque a prótese não é definitiva, a prótese de mama, isso é bom salientar, tem sempre um momento que você vai tirar. Pode pôr outra ou ficar sem. Ou ficar sem. Mas tem um prazo para isso? A gente não fala mais, antigamente falava 10 anos e tal. A gente não fala mais nisso. A gente fala que no momento que você tiver contratura ou ruptura, você vai ter que tirar. Uma média de uns 12 anos, mas tem gente que precisa de 8, 15, 16. Então, é um pouco pessoal essa questão, né? De quando vai precisar trocar a prótese ou ficar sem. Então, antigamente, a gente mexia mais nas pessoas que estão com algum problema na prótese e aí a gente falava para a pessoa, você tem que trocar. Se a pessoa quisesse continuar com a prótese, que é até o que a gente estava falando, imagina assim, uma pessoa colocou uma prótese com 30 anos, aí ela tem que trocar com 45. Essa mulher é a mesma mulher?
quando tinha 30, não. quando tinha 20? Não, muda Não muito. é. Então, essa mulher com 45 que está indo procurar para trocar, porque está com algum problema de prótese, a gente fala para ela, você quer continuar usando prótese? Então, a gente vai trocar, pode por uma menor, tirar a pele, corrigir. Aí, às vezes, amamentou durante esse tempo, a mama caiu um pouco. Aí, cada caso é um caso. Ou você quer ficar sem, né? Que a gente chama de explante. Uhum. O implante é quando coloca, explante é quando a gente tira. Então, tem muita gente fazendo explante. Nesse momento, olha, eu opto por ficar sem. Sim, mais do que antigamente. Antigamente, as pessoas trocavam, às vezes, para uma menor, mas trocavam. Era mais difícil do que a pessoa falar, não quero ficar sem nada. E no início dos anos 2000 teve um boom, né? Todo mundo queria silicone. Adolescente. Exatamente. Eu coloquei na adolescência. Então, exatamente. Então, essas moças colocaram lá em 2005, já estão trocando, ou já trocaram, né? Ou ficaram sem. Então, eu acho que o que mudou foi essa opção. Antes, as mulheres não entendiam que elas podiam também ficar sem. Falavam, não, mas aí vai ficar muito pequeno, né, doutora? Vai ficar feio, não sei o quê. Hoje em dia, o muito pequeno tá bonito também. É. A mama pequena não é feia. Hoje em dia. Talvez daqui a 10 anos volte a ser feia. É um padrão também que é muito comum nos Estados Unidos, na Europa. E isso vai oscilando, né? Então, no começo da minha carreira, as meninas, né, mulheres, chegavam e falavam assim, eu quero pôr prótese. Eu quero pôr 300, 350, 400, 450. Aí eu falava, não, peraí, a gente precisa ver se cabe no seu tórax isso. Então, tem uma questão também, né, do biotipo, o que a gente... Não é infinito. A gente não usa aqui no Brasil essas próteses insufláveis como tem nos Estados Unidos. Que põe pelo umbigo? Dá para pôr por umbigo, porque você põe enroladinho, assim, enfim. Mas você vai enchendo e vai enchendo. Então, aquelas aberrações que aparecem na TV são esse tipo de prótese. Aqui a gente só usa prótese que já vem cheia de silicone. Então, a gente sabe o volume que vai colocar. Que é o limite ali, né? Que dá para o seu tórax, que cabe, enfim. É tudo proporcional, né? Mesmo que seja um pouco mais do que eu julgo proporcional, a gente tem um limite das próteses, né? Não tem prótese, por exemplo, dependendo da marca, o limite é 550, 600, 620. Aí você vê nos Estados Unidos próteses de 3 mil, né? Então, a gente não tem isso aqui, a gente não usa, tá? E essa mesma pessoa que colocou prótese quando era adolescente, jovem, não sei o quê, no futuro, quando ela precisa tirar, trocar, ela pode optar por uma prótese menor, com apexia, retirada da pele, ou ela pode optar com apexia sem outra prótese, né? Que é o que a gente chama de explante. Ocorreu aí eu acho que agora está menos, tá? Mas ocorreu uma época aí, uns 5 anos, que tinha influencer falando da doença do silicone, do padrão natural, que, nossa, como eu estou feliz agora que eu não tenho prótese. Eu entendo isso naquela pessoa, que ela esteja feliz sem prótese, mas ela não pode achar que isso vai ser para todo mundo, né? Você acabou de falar que você colocou prótese. Você acha que você estaria feliz sem a sua prótese? Não. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que entender os riscos de ter prótese. Existe risco, não é isento, tá? É o risco de ter uma nova cirurgia, porque eu vou precisar trocar, né? É o risco de você desenvolver, mesmo que seja uma porcentagem ínfima, uma doença autoimune por exposição ao silicone. Existe, chama síndrome ásia, mas é muito, muito, muito raro. Existe o risco de um linfoma de células gigantes relacionado à presença da prótese, também é muito, muito, muito raro. Então, tudo isso a pessoa tem que saber antes de colocar. E se mesmo você explicando tudo isso, você vai ter uma cirurgia no futuro, seja no mínimo para tirar. Você pode ter uma doença autoimune, ainda que muito rara. Você pode ter um linfoma relacionado à presença da prótese, ainda que muito raro. Ainda assim, a sua mama não está do seu agrado e você quer colocar uma prótese? Sim, eu quero. Ok. Como todas as outras cirurgias. Como todos os outros procedimentos que a gente faz. Então, às vezes, pensa, mas é muito arriscado ter prótese? Não, não é muito arriscado ter prótese. Desde que você entenda tem risco, né? Então, assim, por exemplo, às vezes as pacientes falam assim, doutora, eu tenho muito medo de fazer lipoaspiração porque eu tenho medo de morrer. Ok, pode acontecer?
Pode, mas a lipoaspiração, por exemplo, uma cesárea, tem mais morte materna, 100 vezes mais do que uma lipoaspiração. Entendeu? Só que quando a pessoa está grávida, vai conversar com o seu gineco, com o seu obstetra. Ai, olha, vamos fazer parto normal, parto cesárea, não sei o quê. Eu, pelo menos, nunca ouvi ninguém falar isso. Não. Ai, olha, o meu médico falou que eu tenho 20... Comparando a cesárea com o normal, eu tenho 20 vezes mais riscos de morrer na cesárea do que no parto normal. Entendeu? Então, assim, a gente faz escolhas... muitas vezes sem ter essas informações, mas na plástica tudo isso é muito bombardeado na mídia. Então assim, ai, nossa, foi fazer uma cirurgia e morreu. Uma cirurgia plástica e morreu. Por que isso choca? Primeiro que ninguém quer perder paciente nenhum, obviamente, né? Tudo que a gente faz é para que tudo corra da melhor forma possível, operando num ambiente hospitalar adequado, com uma equipe adequada, né? Num ambiente com UTI, tomando todas as precauções. Mas e se isso acontecer? O que né, pode acontecer? Tem um risco lá, bem menor que da cesárea, de acontecer. O que a gente pode fazer? Né? A gente está lidando... Quando você pega um avião, não tem risco do avião cair? Então, você vai deixar de viajar por causa disso? Então, infelizmente, a gente tem que assumir riscos o tempo todo na nossa vida. Né? O tempo todo. Se você não quer assumir, a cirurgia plástica é a única que você pode negar. Então, é a única que você pode fazer. Não quero assumir risco nenhum, então não vou fazer plástica nenhuma. Ok, uma opção sua, né? E doutora, o aumento da procura de procedimentos estéticos na adolescência preocupa? Olha, a gente pode fazer cirurgia plástica em adolescente, né? Tem uns critérios corretos para isso. Então, por exemplo, uma menina que tem 15 anos e tem uma mama gigante e usa um sutiã 52. Essa menina não pode fazer uma cirurgia plástica, ela tem que esperar virar adulta para diminuir aquela mama absurdamente grande? Não. O critério é 4 anos após a menarca, que é a primeira menstruação. Então, se ela menstruou com 11, ela pode operar com 15. Com por segurança. Exemplo, quando é muito voltado à estética, nesses casos até dá para é compreensível. Então. Mas, eu estou incomodada que o meu nariz não é empinado o suficiente. Sei lá, alguns detalhes, assim, que são praticamente imperceptíveis. Você acha que tem uma idade limite para esse tipo de decisão? A cirurgia plástica, às vezes, ela é para você, você acha que aquela pessoa não precisa. Mas a gente tem que ver se dá para fazer o que a pessoa quer, se a pessoa tem saúde para isso, tem indicação médica para fazer. Então, por exemplo, uma menina de 16 anos que tem uma giba óssea ponta caída. Às vezes não, 100% das mães falam, ela não precisa fazer. Ela é linda, minha filha é linda, o pai fala, não precisa fazer. Mas aquilo incomoda a paciente, ela tem saúde e a partir dos 16 anos em meninas eu posso fazer uma cirurgia no nariz, eu não acho que essa pessoa ela merece menos porque ela é adolescente. Entendeu? Eu acho que se tem indicação médica, o nariz incomoda muito, por que eu não vou fazer? Não, mas agora eu não posso fazer numa de 12 anos. Nesses casos eu até entendo, mas, por exemplo, na adolescência eles se comparam muito com o que eles veem nas redes sociais. E se começar, por exemplo, eu quero colocar a boca, eu quero mexer nisso, naquilo, para ficar igual a fulana que eu admiro e sigo. Então, a gente tem que ter aquela primeira conversa que a gente falou no primeiro bloco. Você é essa pessoa, a boca dela vai ficar boa em você? Mas para uma adolescente é um pouco, acho que... Mas a gente tem que falar, né? A gente tem que falar e ela entender que não vai ficar bom. Mas eu quero. Tá, mas eu não faço. Já aconteceu? Se eu achar que não... Você já recebeu paciente nesse perfil? Se eu achar que não vai ficar bom, que não vai combinar com o rosto dela, a gente tem os terços, a harmonia facial e tal, eu não faço, tá? Mas eu já operei adolescente muitas vezes, né? Então, por exemplo, uma menina que não tem nada de mama, que é reta, eu já coloquei prótese em adolescente. Eu coloquei na adolescência. Então... O pai tem que, né, o tutor, o responsável tem que assinar, ser responsável por aquilo. Mas, assim, por que eu vou falar para a pessoa, não, você só pode colocar prótese com 25 anos. Então, fique dos seus 16 até 9 anos sofrendo que você é reta.
A gente tem que ter discernimento, tem que ter bom senso, a gente tem que ver o que está por trás daquele pedido, né? Mais grave que isso, Ju, eu acho, é quando uma mãe traz uma adolescente e a mãe quer que a adolescente faça, porque a mãe acha que a adolescente está fora dos padrões. Eu conheço um caso assim. Isso eu acho muito mais grave do que quando o desejo vem da pessoa. Entendeu? Com certeza. Então, isso é mais grave, porque a mãe está lá, ela vai pagar, e ela fica ali. Não, mas doutora, você não acha que a minha filha precisa? Mas doutora, olha essa barriga. Ela está mais incomodada do que a filha, né? Isso não é incomum. Não, isso é mais comum, é mais comum do que a gente imagina. Isso me choca muito. Então, é uma mãe que malha, que é toda bonitona e não sei o quê, que quer imprimir para a filha os gostos dela. Isso é muito grave. É muito grave. Pode mexer muito com o psicológico, né? É a família detonando a cabecinha da menina, entendeu? Isso é muito grave. Para mim, é muito mais grave do que uma adolescente que olha a Kim Kardashian e fala assim, eu queria ter o bumbum da Kim Kardashian. Porque eu consigo lidar muito mais com essa adolescente falando assim, então, não vai ficar bom. Do que com a mãe impondo um padrão de beleza que ela gosta, né? Exatamente. Então, aí você tem que tratar a mãe, né? Não é a filha. Com certeza. Doutora, muito bom o nosso bate-papo de hoje. Você quer deixar algum contato? Sim, meu Instagram é DRA_Tatiana Moura. E eu também tenho um canal no YouTube só voltado para cirurgia plástica, que é a doutora Tatiana Moura. Doutora, muito obrigada. Volte sempre. O nosso papo de hoje foi muito produtivo. Ai, que bom. Por mim, eu ficaria aqui com você umas 2 horas. Obrigada, eu também ficaria. Infelizmente, não temos mais tempo. A Análise Direta fica por aqui. Continue ligado na nossa programação, porque aqui você sempre tem um especialista tirando todas as suas dúvidas sobre assuntos importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.